Aqueles que estudam a história de Caim e dos vampiros vão mencionar que em algum momento da história, Irade, cria do próprio Caim, suspeitou que os neófitos da terceira geração estavam planejando uma revolta. Com isso, Irade abraçou um ladrão chamado Draciá e o colocou para espionar os neófitos da época. Draciá, que era um egoísta, um trapaceiro e era também sedento de poder, se provou, porém, ambicioso demais. Pouco depois de seu abraço, ele se juntou aos vampiros da terceira geração em sua revolta e traiu Irade. Ele buscava ainda mais poder e queria de todas as formas realizar a Diablerie. Gracian também conseguiu provocar Enói a se juntar à rebelião. Foi ele quem liderou pessoalmente o ataque a Irade, sendo logo em seguida amaldiçoado por Caim a nunca encontrar o prazer que ele tanto procurava. Porém, claro, como todo antediluviano, existem várias versões para sua origem. Alguns membros do clã Ravenos, principalmente aqueles que atuam na Índia, vão contar a história de Zapatasura. Nessa história, anjos que abandonaram seu propósito e se tornaram demônios, possivelmente os Quaidin, ameaçavam toda a vida. Com isso, Deus trouxe de volta à vida um homem que sofreu injustamente na mão desses demônios. Esse homem foi chamado de Zapatasura e incumbido de exterminar os demônios. Em algumas versões dessa história, Zapatasura seria o primeiro e original vampiro. Em seguida, Zapatasura abraçou os 5 Matusalém para o auxiliar em sua guerra contra o mal. Esses que seriam os progenitores de todos os Ravenos. Porém, cansados do conflito eterno, esses eventualmente abandonaram seu mestre. Logo, Apatasura caiu em torpor e o clã em seguida se reorganizava sob o nome Ravenous. Outra versão dessa história, essa contada por Gangrel Anciões, nessa havia um deus que deu à luz a diversas crianças, entre elas Enóia e seu irmão gêmeo Shurka. Essas crianças, como todas crianças, brigavam entre si. E, para fugir desse conflito, Enói e Shurka escolheram abandonar seus irmãos e viajaram para o oeste, para a terra que seria de sua mãe. Porém, como toda criança briga, os irmãos também brigavam. Eles, que eram igualmente capazes, começaram a recrutar e formar exércitos. Enóia recrutava somente os mais ferozes e os destemidos. Shurka recrutava somente os mais sábios e ardilosos. Shurka organizou a traição de alguns dos generais mais capazes de Enóia e com isso conquistou a vitória. Enóia foi então viver na selva e deu origem aos Gangrel. Shurka em seguida formou os Ravenos e assumiu o título de Zapatasura, caindo em torpor algum tempo depois. Independente da versão, com o torpor de Zapatasura, grande parte do clã começou a sair da Índia e a explorar o mundo, com muitos indo para o oeste e para as Américas. Aqueles que ficaram na Índia se depararam ainda com uma invasão de Alexandre o Grande e os vampiros que o seguiam, e logo em seguida, uma invasão dos chineses e dos Kuei-Jin. Isso agravou ainda mais a divisão do clã. Nesse período, foram criadas as trilhas do Paradoxo do Oeste e a trilha do Paradoxo do Leste, com grandes diferenças, como aquelas do Leste sendo bastante tradicionalistas e os do Oeste mais interessados em liberdade. Aqueles do Leste, inclusive, abraçaram um estrito sistema de casta semelhante aos dos Assamitas. Na Idade das Trevas, a debandada do clã da Índia se acentuou, com muitos se tornando ciganos e transeuntes viajando pelo mundo. Ao mesmo tempo, aqueles que já haviam se aventurado nas terras do leste solidificavam a trilha do paradoxo do leste e reforçava a busca por um estilo de vida mais hedonista. Agora, embora compartilhassem o nome de trilha do paradoxo, as trilhas eram praticamente opostas. Isso acabou atribuindo aos Ravenos dois estereótipos.
os dissacanas e trapaceiros no oeste e os tradicionalistas extremistas no leste. Visto que aqueles que mais mantinham contato com os outros clãs eram os Ravnos do oeste, eles acabaram por solidificar a reputação de trapaceiros para todo o clã. Nos raros momentos quando a linhagem do oeste e do leste se encontravam, um conflito de ideias e muitas vezes de facas acontecia, quase sempre com vantagem para os Ravnos do oeste. Durante a Idade Vitoriana e os primórdios da globalização, finalmente a Camarilla começou a ter algum contato com os Ravnos que permaneceram na Índia. Porém, isso em nada ajudou a mudar os estereótipos dos Ravnos. Pelo contrário, os neófitos do clã viam seus irmãos da Ásia como obsoletos e presos a tradições que não valiam de nada, e fizeram o possível para se livrar desse velho sangue. Uma vantagem vinda com esse período, o ilusionismo profissional começava a ganhar fama, o que ajudou muitos dos ciganos a apresentar seus truques sem serem caçados e acusados de bruxaria. Os tempos modernos trazem muitas dificuldades ao clã. Embora há muito a Índia já seja um país independente, ela ainda sofre com as tentativas de invasão dos Queijin. Os Ravnos da Índia se viram contra a parede e decidiram, assim como o Sabá, realizar abraços em massa para combater a ameaça chinesa. Isso apenas aumentou a quantidade de sangue Ravnos no solo, o que veio com isso acordar diversos anciões do clã, inclusive o próprio Zapatasura, dando com isso início à Semana dos Pesadelos e sinalizando o começo da Guerrena. Zapatasura acordou sedento e saciou sua sede com o sangue de sua própria linhagem. Em seguida, sem mira nem motivo, ele começou a atacar a tudo que enxergava. Zapatasura, inclusive, enviou uma onda psíquica que afetou não só os vampiros, mas praticamente todo tipo de ser sobrenatural. Até humanos com inclinações ao oculto sofreram com visões de loucura e do fim do mundo. Isso fez com que diversos Queijin, lobisomem e até a tecnocracia precisassem intervir. Zapatasura por pouco não destruiu o mundo. Seu domínio de quimerismo era tanto que ele em um momento simplesmente desejou que seus inimigos não existissem e um a um eles começaram a escapar da realidade. Nessa luta, a tecnocracia precisou usar bombas nucleares mágicas que afetavam todas as camadas da realidade para afastar a tempestade de quimerismo que protegia Zapatassura e com satélites direcionaram todo o poder do Sol no antediluviano, trazendo sua morte final. Com a morte de Zapatassura, o clã sofreu um rebote de loucura. Por 4 dias os Ravnos consumiram e diabolarizaram todos ao alcance. Com isso, muitos dos sobreviventes diabolarizaram incontáveis vampiros e com isso talvez tenham ao menos adquirido grandes poderes. Agora eles, que nunca fizeram parte de nenhuma seita, se veem lutando contra a extinção que parece cada vez mais próxima. Eles reassumiram o nomadismo e agora vivem viajando de lugar em lugar. A organização do clã vai depender bastante das origens do Ravnos. Ravnos do Oeste são bem livres, com alguns pequenos bandos se formando quando 2 ou mais Ravnos se encontram. Esses bandos não costumam durar muito, já que ser parte de um grupo traz ao Ravnos responsabilidades, o que é para um Ravnos algo bem próximo de veneno. Já os Ravnos do Leste são divididos em castas, ou jati. E essas castas são os Brahmin, que são os sacerdotes do clã. Servem como guias espirituais para as outras castas. Eles possuem a disciplina fortitude ao invés de auspícios, e muitos vão aprender sadhana, a feitiçaria de sangue dos vampiros da Índia. Os Kshatriya, a casta guerreira do clã, aqueles que lideram a guerra contra os Queijin e outras ameaças sobrenaturais que queiram ocupar a Índia. Os Vaixas, os diplomatas intermediários entre o mundo mortal, além de serem aqueles que mantêm a máscara na Índia.
E por último, os Chandalas, que são os Caitifes, aqueles que não fazem parte de nenhuma casta ou que perdem suas posições dentro das castas. Porém, dado o pequeno número de Ravnos remanescentes e o fato de que a maioria dos que ainda vivem não estão mais na Índia, essas castas talvez estejam extintas. O clã também conta com variações e linhagens próprias, como as Biat Mujerin, aqueles que tentaram se alinhar aos Ashira, os vampiros muçulmanos. O grau de sucesso pode variar bastante. Alguns eram aceitos graças à sua fé, porém, visto que Mujirin se traduz como criminoso, muitos sofriam com o estigma do clã. Outra linhagem é a Puridai, que significa mãe velha. Bem semelhante aos Brahmin, são visionários e passam boa parte da não-vida juntando conhecimento sobre a feitiçaria. As disciplinas dessa linhagem são auspícios, animalismo e quimerismo. E também os raros Ravnos antitribo. A principal diferença é que os Ravnos antitribo tendem a ser extremamente honestos com membros do mesmo clã. De resto, são também trapaceiros e enganadores. A união entre os membros do clã é conhecida em todas as seitas. Um clã que sofre com desdém de quase todos os outros vampiros possui inimigos demais para brigarem entre si, e a capacidade de se unir em tempos de necessidade é lendária. Ravenos vão, quando necessário, aplicar o tratamento. Quando um Ravenous for acusado de um crime do qual ele é inocente, ele pode convocar os outros Ravenos da região para visitar o local. É praticamente isso. Diversos Ravenos vão passar um tempo no território de quem destratou o Ravenous. E, por pura coincidência, durante o tratamento, o número de crimes, rumores e violações da máscara aumentam. Pura coincidência. O clã, quase que por completo, vai também fazer grande esforço para eliminar escravocratas. Nem sempre para liberar os escravos, mas sim para destruir aqueles que clamam controle sob outra vida. A fraqueza do clã passou por diversas revisões. No princípio, cada Ravenous exalava uma aura de desconforto. Até o mais honesto dos Ravenous era visto como um mentiroso pelos outros vampiros. Uma herança de Dracian. Depois, durante a criação de personagem, era necessário escolher um vício que o tornasse um criminoso. Eles eram compelidos a desafiar as tradições. Eles viviam em um sonho onde Dracian era livre para cometer quaisquer crimes. Então, eram mentirosos, traficantes, assassinos, genocidas, falsificadores, etc. Na edição de 20 anos, essa fraqueza se expandiu. O vício agora não precisava mais estar ligado ao crime. Eles viviam em um sonho onde Dracian contemplava uma vida honesta, podendo agora um Ravenous ser viciado em contar a verdade, ajudar os pobres, trabalho voluntário, etc. Agora, na quinta edição, Ravenous são condenados à peregrinação. Ravenous agora perderam seu lugar no sonho de Dracian. Ravenous que dormem mais de uma vez no mesmo lugar em uma semana sofrem dano agravado. Ele pode até dormir dentro de um veículo, mas o veículo não pode ser estacionado no mesmo lugar, mantendo pelo menos um bairro de distância entre uma noite e outra. Poucos clãs vão te dar mais liberdade na criação de personagem do que os Ravenos. Embora a grande maioria seja de sangue indiano, um Ravenous pode muito bem abraçar alguém só porque ele pode, porque ao fazer isso ele provocaria o príncipe, porque ele quer ver o que acontece. Da mesma forma, ele pode dedicar tempo a estudar o potencial do abraçado, estudando suas crenças e costumes. Para entender as trilhas do paradoxo, é necessário entender alguns conceitos. Primeiro, Savdharma, um propósito individual, a razão para existir. Todo ser tem um Dharma, e esse Dharma muda ao se tornar um vampiro. Segundo, Rakshasa,
Além de ser um dos Matusalém do clã, eles são espíritos da mudança e transformação. Lembrando também que as trilhas de sabedoria servem como uma alternativa para a humanidade, mas não são obrigatórias. Elas ajudam um pouco a ilustrar os estereótipos do clã. Então, sinta-se à vontade para escolher outras trilhas, ou se quiser, não seguir trilha nenhuma. Então vamos lá. Primeiro, a trilha do paradoxo do leste. De nível 10, abraçar uma mulher. As mulheres devem ser portadoras da vida, não da morte. De nível 9, abraçar fora da casta. Os outros não conseguem compreender a profundidade da filosofia do paradoxo. De nível 8, destruir outro seguidor da trilha. A caridade não começa, como se acredita amplamente, em casa. De nível 7, matar um mortal para se alimentar. A morte rouba da pessoa a capacidade de cumprir seu Savdharma. Nível 6, falhar em destruir outro vampiro. Aquele que não consegue ver o verdadeiro caminho deve ser retornado ao ciclo. De nível 5, matar um mortal por outras razões que não sejam a sobrevivência. Uma pessoa pode não ter alcançado seu Savdharma, e prevenir isso é um anatema. Nível 4, falhar em ajudar o Savdharma de outra pessoa. Os deuses definiram isso como o propósito do Rakshasa. De nível 3, permitir que os assuntos da seita precedam o Dharma. A lealdade de uma pessoa deve ser aos deuses, não aos seus companheiros. Nível 2, sofrer um vínculo de sangue. Nunca se pode destruir o próprio reinante, e é todo o propósito desse caminho. De nível 1, abraçar desnecessariamente ou por desejo pessoal. É preciso devolver os outros ao ciclo, não os remover dele. Agora, a trilha do paradoxo do Oeste. De nível 10, recusar-se a cometer diablerie em um ancião de outro clã. Anciões de outros clãs têm grande poder. Tome-o como seu. De nível 9, recusar-se a conduzir um ser preso ou para a luz ou para a destruição. O caminho pode ser mostrado a alguns cainitas. Entre em contato com eles, se possível. De nível 8, mostrar qualquer preocupação com os mortais. Os mortais criam leis para nos conter. Nível 7, deixar de satisfazer o seu desejo. A forma vampírica nos concede fome e desejo. Evitá-los é morrer antes da morte. Nível 6, deixar de enganar os outros quando surge uma oportunidade. O abraço nos liberta para satisfazer os nossos caprichos. Negar esses caprichos é negar a si mesmo. Nível 5, ser pego alterando a realidade de outrem por meio da redistribuição seletiva de bens. Tanto os mortais quanto os cainitas desaprovam nossas atividades. Não permita que eles nos vejam ou ajam com base nesse conhecimento. Nível 4, recusar-se a usar um artefato ou objeto de poder em seu próprio benefício. Maior poder é maior liberdade. Nível 3, aderir a uma seita ou trazer estabilidade à sociedade. A sociedade limita a ação e nega nossas necessidades. Nível 2, impedir a mudança ou permitir que outros descubram suas razões e segredos. O que os outros sabem, eles podem entender e usar contra você. Apoie a mudança para que o equilíbrio do conhecimento esteja a seu favor. De nível 1, sucumbir ao tédio ou sofrer um laço de sangue. Submeter-se à vontade de alguém é abandonar as suas próprias vontades. É o mesmo que se tornar a ferramenta de alguém. Com o despertar dos Matusalém antes da Semana dos Pesadelos, e com a migração de alguns dos sobreviventes dos Ravnos que ainda viviam na Índia para as Américas, uma versão modernizada da Trilha do Paradoxo foi criada. Essa nova trilha traz novos pecados. De nível 10, abraçar uma mãe. As mães deram a vida e devem cuidar da vida. Elas nunca devem se tornar
servos da morte. De nível 9, respeite o engano, mas busque a verdade. Este é o paradoxo infinito. Ao descobrir paradoxos e perceber que ambas as partes são verdadeiras, nós arrancamos as ilusões do mundo. De nível 8, matar um mortal. A morte rouba da pessoa a capacidade de cumprir o seu Savdharma. De nível 7, falhar em destruir um vampiro fracassado. Um vampiro fracassa ao rejeitar sua natureza vampírica. Tentar se tornar mortal novamente, tentar viver uma vida mortal, adquirir humanidade perfeita ou reverenciar mortais acima dos vampiros são sinais de fracasso total. De nível 6, voltar para a vida mortal ou fingir ser mortal. Seu Savdharma não é mais o deles. Essas formas são proibidas para você após o abraço. De nível 5, carregar uma dívida kármica. Dever alguém a um nível espiritual. Por exemplo, porque salvou sua não-vida, afeta o seu Savdharma. Essa dívida o impede de cumprir o seu destino. Quite suas dívidas. De nível 4, falhar em seguir o seu Savdharma. Uma vez que você conhece o seu propósito, você nunca deve traí-lo ou abandoná-lo. De nível 3, matar um vampiro que está claramente seguindo o seu Savdharma. Nenhum destino é mais importante do que outro. Você não pode interromper o destino ou o karma de alguém e você não deve tentar. De nível 2, sofrer um laço de sangue. Ligar o seu Savdharma ao de outra pessoa à força é um anatema. De nível 1, abraçar, exceto como uma parte crítica de seu Savdharma. O abraço termina um Savdharma para começar outro. Nunca termine levianamente o caminho de outra pessoa. E você? Tem alguma dica bacana para quem tá pensando em jogar de Ravenous? Ou alguma história de quando você estava interpretando um? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo até aqui, talvez deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado!